Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript. E a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre removendo elementos. A nossa ideia do nosso projeto, a gente está com a nossa lista, de disciplinas do IFMS. A gente vai aplicar um evento que todas as vezes que eu clicar em cima do item, então, por exemplo, quando eu clicar aqui em Projeto Design Web, ele vai excluir esse item da lista. Quando eu clicar em ferramenta de desenho, ele vai excluir esse item da lista. E todas as vezes que eu clicar, por exemplo, em um novo item que eu adicionei, ele precisa também remover esse item que eu acabei de adicionar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um evento a cada item da lista. Como é um conjunto de itens, a gente vai precisar adicionar de certa forma em cada um deles. Se a gente fizesse como a gente fez, por exemplo, no botão de adicionar, a gente vai utilizar o onClick em cada elemento ali. A gente vai fazer de uma forma diferente hoje, que é a segunda forma que a gente tem para adicionar eventos a um determinado elemento, que é utilizando a função addEventListener. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma function aqui que vai ser responsável por criar esses eventos para os itens da lista. Então, eu vou colocar aqui, adiciona evento, certo? E aí, essa função adiciona evento, o que ela vai fazer? Eu vou primeiro selecionar os itens da lista. Então, document.charSelector, como são vários itens, eu vou colocar o charSelector all e eu quero selecionar todos os LIs, certo? Só que, como são vários itens, não é apenas um, eu preciso percorrer todo o vetor de itens da lista que foi criado. Então, por exemplo, só para a gente contextualizar, itens lista na posição 0 vai ter o valor LI Projeto Design Web. Itens lista na posição 1 vai ter o valor LI Class Disciplinas Ferramenta de Desenho. E aí assim sucessivamente. Toda vez que eu for adicionando um novo item, ele vai adicionando uma nova posição no vetor. Então, para que a gente não precise escrever um por um, a gente tem os laços de repetição, que vocês já estão acostumados a utilizar. Esse laço de repetição começa na posição 0, porque é um vetor, e ele vai até ser menor do que o nosso vetor item lista, ponto length, certo? Sempre aumentando de 1 em 1. E aí eu vou adicionar em cada um dos itens da lista, na posição i, então posição 0, depois 1, depois 2, assim sucessivamente, um evento, addEventListener. Esse addEventListener, ele nada mais é do que um monitor de eventos. Ele vai ficar monitorando, no nosso caso aqui, todos os itens da lista. E todas as vezes que eu clicar, que é a primeira informação que eu coloco nele, eu poderia colocar outro tipo de evento, mas nesse caso eu coloquei o clique. Toda vez que eu clicar num item da lista, ele vai removê-lo. Só para ficar mais fácil da gente entender também, eu vou, em vez de adicionar o clique, eu vou adicionar o double click, DBL click. Todas as vezes que eu der um double click, ele vai chamar a função del, que seria a função de remover, certo? É isso que a minha função addEvent vai chamar. Então, para começar, eu preciso chamar essa função para ela criar um evento para todos os itens da lista que eu tenho, beleza? Então é isso que vai acontecer. Só que todas as vezes que, por exemplo, eu criar um novo item, essa função addEvent já vai ter sido chamada. Então o novo item
ele não vai ter a função o Add Event Listener adicionado a ele. Então uma coisa que a gente precisa modificar aqui no adicionar eu vou chamar essa função todas as vezes que eu criar um novo item. Por quê? Porque eu preciso adicionar o evento naquele item logo após criá-lo. Senão, todas as vezes que eu for criando novos itens, a função de criar os eventos já foi chamada antes e ela não vai chamar de novo. Então, consequentemente, os novos itens não vão ter o evento de double click. Nesse caso aqui, quando eu adiciono todas as vezes que eu crio um novo item, eu chamo essa função, ele vai atualizar os meus itens da lista e todos eles vão ter o evento que eu preciso. Beleza, então já criei um double click para cada elemento da minha lista, mesmo aqueles que acabaram de ser criados, chamando essa função aqui. E agora basta eu criar a function del, que é a função de remoção. Quando eu faço a chamada por meio do Add Event Listener, essa function que eu coloco aqui, como segundo parâmetro desse método de escutador de eventos, ele tem as informações respectivas ao elemento que o evento está adicionado. Ou seja, quando eu der um double click nesse primeiro item da lista, ele tem todas as informações respectivas a esse elemento. Todas as vezes que eu der um double click nesse segundo elemento, ele tem todas as informações, a classe, o texto respectivo a esse elemento. E essa informação ela é enviada por parâmetro de forma automática. Esse parâmetro aqui eu vou chamar de elemento. Você poderia chamar de qualquer coisa. Mas todas as vezes que eu me referenciar dentro da função del ao elemento, eu estou me referenciando ao item que foi clicado. Que no caso são os LIs, certo? E que o evento está adicionado a ele. Então o que eu vou fazer na função del? Eu vou pegar todas as vezes que ela for chamada, significa que eu dei um double click em um item da lista. Todas as informações desse item estão aqui nessa função elemento, nessa variável elemento, desculpa. Então eu vou colocar elemento ponto. Um atributo ou uma característica desse elemento, desse item que foi selecionado quando eu utilizo o Add Event Listener, é que eu tenho que colocar, além do nome da variável, a instrução target. E aí eu posso acessar, por exemplo, se for um item de formulário, type, se for um item de formulário ainda, value, se for um item da lista e eu quisesse mostrar o texto dele, inner text. Nesse caso eu quero remover. Então, para fazer remoção, eu tenho uma função que se chama remove. E basicamente está pronto a remoção de elementos. Ó, eu tenho aqui simplesmente adicionando o evento double click a cada item, porque são vários itens. E aqui é a chamada da função delete, que pega o elemento específico que eu cliquei, só ele, e nesse caso faz a remoção dele. Então vamos fazer o teste aqui. Atualizei minha página. Se eu der um clique, não acontece nada, mas se eu der um double click no projeto Design Web, ele deixa de existir porque ele chamou a função del. Vou criar um novo elemento aqui, ó. Front-end 3. Adicionei. Se eu der um clique, não acontece nada, mas se eu der um double click, ele remove. O que acontece aqui, ó? Lembra que a gente adicionou o Add Event aqui? Vamos fazer um teste e eu vou comentar ele. Vou tirar ele da minha chamada de função. Vou atualizar a página. Você vai ver que eu vou adicionar um novo item aqui. Novo item. E aí, se eu der um double click em Projeto Design Web, esse item da lista ele já existia. Então, ele remove. Só que se eu tentar dar um double click em novo item, você vai ver que, ó, tô dando dois cliques, ele não remove. Por quê? Porque essa função aqui que cria o evento para cada item, ela só foi chamada quando o meu código foi carregado. Ou seja, quando a minha página é carregada lá no navegador, ele chama o Add Event e depois nunca mais chama.
sendo que eu vou criando novos itens. Então esses novos itens não estão com o evento aplicado a ele. Por isso que a gente coloca o add evento dentro da função aqui de adicionar. Todas as vezes que eu adicionar um novo evento, eu atualizo os eventos da minha lista. E aí funciona normalmente. Então aqui, ó, front end, adicionar, 2 cliques, removi. Beleza? É isso. Até a próxima aula.